O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os apóstolos reuniram-se com Jesus e contaram tudo o que haviam feito e ensinado. Ele lhes disse: vinde sozinhos para um lugar deserto e descansai um pouco. Havia de fato tanta gente chegando e saindo que não tinham tempo nem para comer. Então foram sozinhos de barco para um lugar deserto e afastado. Muitos os viram partir e reconheceram que eram eles. Saindo de todas as cidades, correram a pé e chegaram lá antes deles. Ao desembarcar, Jesus viu uma numerosa multidão e teve compaixão, porque eram como ovelhas sem pastor. Começou, pois, a ensinar-lhes muitas coisas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A liturgia deste 16º domingo do tempo comum nos convida a refletir em Deus que cuida sempre com carinho de todos nós. Que Deus é Pai e que nós podemos permanecer sempre confiantes, porque Ele cuida de nós. Ele acompanha todos os nossos passos, atentos a todas as nossas necessidades e cuida de nós com mais carinho, mais atenção, mais bondade e amor do que o papai e a mamãe aqui na terra. E o papai e a mamãe aqui na terra já cuidam bem de nós. Deus é o Pai que cuida muito bem de nós. E a liturgia nos apresenta este Pai que cuida de nós como um pastor, porque naquele tempo era muito usado o pastor que cuidava do seu rebanho. Usando esta linguagem de que Deus é o bom pastor que cuida do rebanho, isto é, de toda a humanidade, todo o povo. Deus está mostrando numa linguagem acessível, fácil, para que todos pudessem compreender que Ele é o bom pastor que cuida de nós, que não quer que nenhum de seus filhos e filhas se percam. Quer que todos nós permaneçamos unidos em família, vivendo em comunhão, na paz. Quer o bem de todos os seus filhos e filhas. E por isso, Ele está sempre como pastor que cuida das ovelhas, atento para que não venham os animais ferozes, os lobos, os leões, para avançar nas ovelhas e matá-las. Assim Deus cuida de nós, sempre nos protegendo, afastando de nós todo o perigo, atento para que todos nós possamos viver bem, em paz, tranquilos e permanecer unidos na família,
na igreja. A primeira leitura do profeta Jeremias, ele fala, o profeta, em nome de Deus, de alguns pastores que não eram bons, que estavam à frente do povo de Israel como reis, mas que não cuidaram do povo, que não governaram com o carinho, com a atenção, com a bondade que Deus tem para conosco. Então o profeta fala que Deus não quer este tipo de pastor, não quer este tipo de governante, não quer este tipo de líder que esteja à frente do povo e que não cuida dele, que está mais preocupado consigo mesmo, com a sua riqueza, com o seu bem-estar, com o seu poder, e não se preocupa em defender o povo. Esses pastores que não são bons, deixaram as ovelhas se perder, deixaram as ovelhas ficarem longe, dispersas. E então o profeta fala, Deus vai suscitar novos pastores, segundo o seu coração, que vai cuidar bem do seu povo e não vai deixar ninguém se perder. E se porventura alguém se perder, como as crianças podem ver e entender bem, olha aqui para a imagem do bom pastor. Ele está rodeado das ovelhas, porque as ovelhas conhecem aquele que é o bom pastor e elas procuram acompanhá-lo onde ele vai, porque ele cuida delas, ele protege. E quando alguma se perde, ou alguma cai e se machuca, o que o pastor faz? Ele não abandona a ovelhazinha, ele pega a ovelha, coloca a ovelha no ombro e carrega a ovelha, leva a ovelha para casa, para um lugar onde ela vai ficar protegida e junta com todas as outras ovelhas. É assim que Deus cuida de nós, e é assim que Ele quer que todos aqueles e aquelas que estão à frente do seu povo, quer os líderes religiosos, os bispos, o papa, os sacerdotes, os diáconos, quer os líderes políticos, todos, prefeitos, governadores, presidente, deputados, todos devem cuidar bem do povo, com atenção, com o mesmo carinho, com o mesmo zelo que o bom pastor cuida das ovelhas. E às vezes isso não acontece, muitas vezes isso não acontece. Então a chamada de atenção da primeira leitura do profeta Jeremias é para que estejamos atentos se nós estamos sendo bons pastores. Mas não só esses que têm alguma liderança religiosa, política ou social. Quem é pai, quem é mãe, quem é vô, quem é vó, também tem que ser um bom pastor. Também tem que saber cuidar com carinho e zelo dos filhos e filhas, dos netos e netas. Também deve ter o mesmo cuidado do bom pastor de querer todas as pessoas, todos os filhos e filhas juntos na família. E se alguém começar a se dispersar, se alguém se perder, não pode abandonar. Tem que ir ao encontro, tem que buscar, tem que trazer, colocar no ombro, no colo e trazer para junto da família. E não só, quem é irmão, quem é irmã, também pode ser na sua família um bom pastor, ajudando o outro irmãozinho, a outra irmãzinha. Todos nós podemos e devemos olhar para Jesus, o bom pastor, e com ele aprendermos também a sermos bons, a termos compaixão, a saber compadecer, saber sofrer com quem está sofrendo,
saber chorar com quem está chorando, saber estar junto de quem passa por alguma necessidade e procurar ajudar. Isso é ser bom pastor. É o que Jesus vai nos revelar no Evangelho, porque Ele é o bom pastor por excelência, que os profetas já diziam que deveria vir, um pastor segundo o coração de Deus. Então, a leitura do Evangelho está nos mostrando, em continuidade com o Evangelho de domingo passado, quando Jesus mandou os 12 que Ele havia ensinado, que Ele havia dado uma boa catequese, que Ele havia feito uma boa formação deles em casa, a sós, ensinando tudo detalhadamente. Aí Jesus falou: agora vocês estão preparados e vocês devem ir em missão. Então mandou aqueles 12 primeiros discípulos, 12 apóstolos, para que eles fossem em missão. Este foi o Evangelho do domingo passado. Hoje, eles voltam e o Evangelho está nos dizendo que eles voltam e querem contar para Jesus tudo aquilo que eles fizeram, que anunciaram a boa nova do Evangelho, querem contar como que foram acolhidos pelas pessoas, querem contar o bem que puderam realizar em nome de Jesus, anunciando o Evangelho, e certamente querem contar também para Jesus as dificuldades, as resistências que encontraram quando estavam anunciando e dando testemunho do Evangelho. E Jesus viu que eles tinham feito bem a missão, mas estavam muito cansados. Então Jesus falou: olha, a missão que vocês fizeram foi muito bonita, mas vocês estão cansados. Então agora vamos para um lugar deserto, só nós, eu e vocês. Vamos para um lugar à parte, um lugar de silêncio, um deserto, e lá nós vamos conversar sobre tudo isso que vocês fizeram experiência na missão, e eu vou continuar ajudando vocês, para que, quando vocês forem novamente anunciar o Evangelho, já estejam, primeiramente, descansados, e depois possam ir e anunciar o Evangelho com mais credibilidade ainda, com mais força, porque vão estar melhor preparados. E foram pegar o barco, era para ir descansando, certamente foram devagar, alguns certamente foram também pescando, porque esses primeiros discípulos de Jesus eram pescadores, quando Jesus os chamou para segui-lo. E eles foram tranquilos, certamente cantando bonito, igual as crianças cantam aqui na igreja. E quando estava chegando lá no local que Jesus havia convidado os discípulos para estar com ele a sós e conversar sobre toda a missão, qual não foi a surpresa? Chegaram lá e encontraram uma multidão. E quando viram aquela multidão, Jesus olhou e viu que eles estavam sedentos, eles estavam como ovelhas sem pastor. Jesus olhou com o coração cheio de misericórdia, de bondade, e teve compaixão deles. Isto é, e Jesus viu o sofrimento deles, que estavam dispersos, perdidos, precisando de uma palavra que os confortasse, de alguém que os animasse, de alguém que fizesse com que eles voltassem a ter vida, a ter alegria. E por isso, Jesus mudou todos os planos, todo o projeto que havia feito com os seus discípulos, e Jesus teve compaixão e começou a ensinar a toda aquela multidão. E ensinando a multidão que estava ali perdida como ovelha sem pastor, ele ensinou também, confortando a eles, ajudando aquelas pessoas todas
ele ensinou também aos discípulos que é assim que eles devem anunciar o Evangelho, sempre atentos às necessidades de todas as pessoas, tendo um coração bondoso, cheio de misericórdia, capaz de compadecer-se, capaz de sofrer com quem está sofrendo, capaz de ser solidário com quem está passando por alguma necessidade e capaz de escutar, capaz de falar ao coração de quem está em algum sofrimento e procurar ajudar as pessoas. É assim, olhando para Jesus, o bom pastor por excelência, que os discípulos aprenderam como deveriam também eles ser bons pastores. E hoje nós devemos, da mesma forma, aceitar o convite de Jesus, ir com Ele ao longo desta semana, para um lugar deserto, pode ser lá em casa mesmo, entrando num quarto ou numa sala, pode ser em outro lugar, um momento a sós com Jesus para escutar a sua palavra e para que todos nós, olhando para o seu exemplo, tenhamos também compaixão de todas as pessoas que passam por alguma necessidade, que estão como ovelhas dispersas, perdidas, caídas pelo meio do caminho, precisando de quem as ajude. E hoje somos nós que devemos ser estes verdadeiros e bons pastores. Cuidas de mim, sei que tu cuidas de mim, Senhor. Ainda que eu ande pelo vale e eu atravesse a sombra da morte, cuidas de mim, cuidas de mim, mesmo que eu não queira tua presença, mesmo que eu me afaste de ti, cuidas de mim, cuidas de mim. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso,